Olá, seja muito bem-vindo a essa aula especial onde eu vou estar falando para você os passos para você construir uma pregação eficaz. E eu tenho certeza de que aquilo que você vai aprender aqui comigo hoje vai ser muito útil na sua carreira, na sua vida, nas suas pregações, no seu ministério e com certeza o que você vai aprender vai fazer com que você consiga transmitir a mensagem que Deus tem colocado dentro do teu coração. A maior dificuldade que eu encontro em vários pregadores que eu tenho conversado, aqueles que estão iniciando, aqueles que já pregam, mas eles têm essas dificuldades. Na verdade, essas dificuldades que eu vejo neles são dificuldades que têm uma solução. E às vezes essa solução é até simples, mas se você não tem um conhecimento, então você não consegue saber para onde ir, tá? Então essa aula vai ser toda especial, eu quero que você se sinta totalmente à vontade. Você tem aqui os comentários aqui no lado do YouTube e eu vou estar aqui com você interagindo. Mas uma coisa eu quero que você faça agora, tá? Você que está chegando, seja muito bem-vindo. Eu quero que você coloque aí nos comentários qual que é a cidade que você está falando. Eu recebi aqui inscrições de vários lugares aqui do Brasil e eu queria saber, queria conhecer você. Queria que você colocasse aí nos comentários de qual cidade você está falando para a gente se conhecer, tá? Também queria que você me dissesse de que forma você me conheceu também, tá? Se foi pelo Facebook, pelo Instagram, por algum anúncio que você recebeu ou você chegou no meu perfil do Instagram, de que forma que você conseguiu me conhecer, tá? Eu queria saber também, isso é muito interessante, tá bom? Uma dica que eu dou para você nessa aula. Pegue papel e caneta. Aquilo que você vai aprender aqui, essas informações que eu vou passar para você, com certeza vão ser informações que vão transformar a tua maneira de enxergar a pregação. Talvez você nunca recebeu essas informações, nunca ouviu falar naquilo que eu vou te passar hoje, com certeza vai ser muito importante você ter anotado isso para você. Porque quando a gente recebe uma informação, a gente não consegue, na verdade, absorver na hora aquilo. A gente precisa de um determinado tempo até que isso comece a se enraizar na nossa mente e a gente possa utilizar de forma tranquila, tá? Então, o meu conselho para você nesse momento pegue um papel e uma caneta e anote tudo aquilo que nós vamos ver aqui nessa aula, tá? Nesses passos da pregação eficaz. E o meu desejo é justamente te ajudar, te orientar e fazer com que a sua pregação possa ser realmente eficaz, ela possa alcançar a vida das pessoas e que a tua pregação possa ser um agente de transformação nas famílias, possa ser agente de transformação na vida particular das pessoas. Porque eu creio que Deus tem colocado uma mensagem dentro do teu coração. Muitas vezes você tem receio de levar essa mensagem para as pessoas. Como que você leva essa mensagem? Através da pregação. Esse é um dos meios, né? E o que eu quero fazer aqui hoje é justamente te ajudar a entregar essa mensagem, tá bom? Eu recebi ali alguns resultados da pesquisa que eu pedi para vocês preencherem, então algumas pessoas preencheram. E o que eu percebi aqui, eu vou citar aqui 3 perguntas que eu fiz. A primeira foi: qual é a maior dificuldade que você tem na pregação? E em primeiro lugar, o que apareceu mais ali, o topo, né, das dificuldades, é definir o assunto. Então eu pedi justamente para mim dar uma norteada nessa aula aqui. E a primeira dificuldade é definir o assunto, tá? A maioria de vocês colocaram ali: é difícil para mim definir qual o assunto que eu vou pregar, tá? Então eu vou trazer aqui algumas informações a respeito disso. A segunda dificuldade foi ser dinâmico na mensagem. Como que eu faço a minha mensagem ser dinâmica? Como que eu faço as pessoas não dormirem enquanto eu estou pregando? Então, é importante, muito importante. Porque se você quer transmitir uma mensagem de Deus para as pessoas e elas dormem durante a tua mensagem, quer dizer que a tua pregação não foi eficaz, né? Então, a melhor forma de você fazer as pessoas entenderem a mensagem é você ser dinâmico, né? Enquanto você está ali pregando. A outra pergunta foi se você sabe interpretar um texto bíblico, e a maioria colocou mais ou menos. Tá? Por que mais ou menos? Porque às vezes você consegue ler o texto bíblico, e eu entendo o porquê do mais ou menos. Eu coloquei lá 3 respostas: sim, não e mais ou menos, né? Então, a pessoa que não sabe interpretar o texto bíblico é porque realmente ela não tem noção de como interpretar.
A pessoa que ela sabe mais ou menos, ela tem uma noção de como interpretar, mas ela às vezes fica com dúvidas. E essas dúvidas fazem com que a pessoa dê uma certa travada, né? E a terceira pergunta que eu fiz é: você tem facilidade para comunicar uma mensagem? E a maioria das pessoas colocou a resposta que é assim: eu tento, mas travo diante das pessoas. Então, se um pregador quer pregar uma mensagem, mas ele não consegue transmitir, ele chega na frente das pessoas para transmitir a mensagem e ele trava, então quer dizer que a mensagem que ele vai transmitir não vai ser eficaz, a pregação dele não vai ser eficaz, porque ele chega diante das pessoas para fazer aquilo que ele deveria fazer, que é pregar, e não consegue, trava, tá? Então, essas 3 perguntas aqui que eu queria selecionar aqui. Então, meu propósito é falar para você os passos da pregação eficaz. E a gente vai falar um pouquinho sobre essas coisas aqui. Mas antes de nós entrarmos nos passos propriamente dito, eu queria falar um pouquinho para você a respeito de um personagem que, inclusive, foi um grande homem de Deus que morreu há pouco tempo. Talvez você já conheça ele, já tenha ouvido pregações dele. Billy Graham. Por que eu quero falar um pouquinho dele? Porque esse homem transformou a história. A partir dele, muitas pessoas ouviram o evangelho, e inclusive Billy Graham, ele foi o homem que pregou pessoalmente para mais pessoas do que qualquer outro pregador da história ao redor do mundo. Billy Graham alcançou milhares e milhares de pessoas e foi o maior pregador da história. E inclusive, Billy Graham, ele não reteve a mensagem para ele. Ele não reteve a pregação da palavra para ele. Mas o que ele fez? Ele compartilhou essa mensagem do reino com as pessoas, e ele alcançou multidões, e muitas pessoas se renderam a Cristo através da vida de Billy Graham. Inclusive, Billy Graham, ele tinha acesso aos maiores digamos assim, as pessoas mais importantes da Terra, vamos dizer assim, tá? Ele foi aquela pessoa que aconselhou presidentes, inclusive. Alguns presidentes dos Estados Unidos, ele foi o conselheiro. Eles pediam para Billy Graham ir lá e aconselhar, falar algo de Deus, do reino dos céus. Por quê? Porque Billy Graham fazia diferença na forma como ele entregava a mensagem, na forma como ele pregava. Então, a gente pode ver na vida de Billy Graham que realmente Billy Graham tinha uma paixão pela palavra, por pregar, por levar a mensagem de Deus às pessoas. E ele precisava fazer isso de uma forma que as pessoas quisessem ouvir ele. E foi justamente o que aconteceu. Billy Graham alcançou as pessoas por conta da forma como ele entregava a mensagem, como ele pregava. Olha só, Billy Graham tinha algo especial nele, é que ele considerava a mensagem que ele carregava maior do que ele próprio. Billy Graham era conhecido no mundo inteiro pelas pessoas, um grande pregador, mas ele considerava a mensagem maior do que ele mesmo. Ou seja, aqui eu quero dizer para você que a pregação é maior do que o pregador. A mensagem que o pregador carrega tem que ser maior do que o próprio pregador. Então não é o pregador que tem que ser maior do que a mensagem. Muito pelo contrário. A mensagem tem que ser maior do que o próprio pregador. E ele foi fiel à palavra até o fim, até os seus últimos dias. Então eu queria deixar essa mensagem aqui para iniciar usando aqui Billy Graham como exemplo de que a mensagem tem que ser maior do que o pregador. Então, primeira coisa que eu quero que você anote aí é que a mensagem tem que ser maior do que o pregador. O pregador não é maior que a mensagem, do que a palavra, do que a Bíblia. Mas a Bíblia, a mensagem de Deus, o reino de Deus tem que ser maior do que o pregador, que é aquela pessoa que vai transmitir a mensagem, tá? Uma coisa também muito importante é que, preste atenção nisso que eu vou falar para você agora. Um pregador, ele não nasce da noite para o dia, tá? Se você está iniciando na pregação, eu quero já te alertar em relação a isso. Um pregador não nasce da noite para o dia. Ninguém gera um pregador da noite para o dia. É uma ilusão você achar que você está aqui comigo nessa aula e amanhã você vai sair pregando de forma eloquente, que você vai ser o mestre das pregações. Não. Uma pregação se faz durante uma vida, tá? Ou seja, a vida do pregador, ela é feita enquanto ele vive. Não é feita de um momento específico.
Você vai aprender muitas coisas aqui comigo hoje, mas se você está iniciando, vão ser os primeiros passos. É como se você estivesse construindo uma casa. Primeiro você vai fazer o chão, depois você vai construir as paredes, depois você vai colocar o teto, você vai fazer os acabamentos, tá? Então, esse processo que você vai levar durante toda a tua vida vai te formar como pregador. Então você precisa dar os primeiros passos. Se você já começou a pregar, já pregou algumas vezes, eu vi ali que tinha algumas pessoas que responderam no formulário que pregam mais que uma vez por semana, menos que uma vez por semana. Teve pessoas que nunca pregaram, então a gente tem aqui um público misto. Mas o que eu quero dizer para você é que você vai ter que aprender alguma coisa comigo aqui hoje, mas você vai precisar se aperfeiçoar ao longo da jornada da tua vida se você quer ser um bom pregador, uma boa pregadora. Então não se iluda com o fato de que alguém chega para você e diz amanhã você vai ser um grande pregador. Não, isso é uma construção que você precisa fazer. Não pode parar só aqui, tá bom? Então vamos falar sobre os passos da pregação eficaz, que o meu propósito aqui é justamente te auxiliar, te dar um norte. Você que talvez não sabe muito bem como construir a pregação, como encontrar o assunto, enfim. Tudo isso que eu vou falar aqui vai ser muito importante para que você comece a elucidar um pouco mais a tua mente em relação à pregação. Primeira coisa então, primeiro passo, não vou dizer que seja o passo, aqui só para nós dar a introdução mesmo em relação à pregação. Primeira coisa que você precisa saber, eu quero que você anote aí, tá? Você precisa saber em que tipo de culto que você vai pregar. Que tipo de culto você vai pregar? É uma reunião de oração? É um evento evangelístico? É um evento de Santa Ceia, por exemplo? Evento não, Santa Ceia não é um evento, né? Mas é um culto, né? Vamos usar essa palavra. É um culto de Santa Ceia? Que tipo de culto que você vai pregar? Que tipo de ambiente que você vai pregar? Quem te convidou? Foi um pastor que te convidou? Ou foi o organizador do evento? Quem te convidou? Você precisa saber, então, que tipo de lugar que você vai pregar. Se é dentro de uma igreja, se é, por exemplo, dentro de um ginásio. Onde que lugar, que pessoas, para que pessoas você vai pregar? Então, você precisa saber essa primeira informação, que tipo de culto que você vai pregar, tá? É importante você anotar aí no teu caderno. Que tipo de culto você vai pregar, tá? Você precisa saber o tema, se o tema é livre, ou se a pessoa que te convidou já te deu um tema. Ó, eu quero que você pregue sobre Espírito Santo. Então você já tem um tema. Não, eu quero que você pregue aquilo que Deus colocar no teu coração. Aí vai ser você e o Espírito Santo. Então vai entrar aqui, essa segunda dica que eu dou para você busque a orientação no Espírito Santo, tá? Toda e qualquer vez que você for convidado para pregar, mesmo que você receba o tema, busque a orientação no Espírito Santo. Não tem como eu chegar e dizer para você uma outra forma. A única forma é você ter a orientação do Espírito Santo na tua vida. Isso vai fazer total diferença, tá? E agora sim eu quero entrar então no primeiro passo para uma pregação eficaz. Eu vi que a dificuldade que vocês colocaram lá era em relação ao assunto. Como, Wagner, que eu encontro um assunto para minha mensagem, para minha pregação? Se o pastor, ou a pessoa que te convidou já deu o tema, o tema é X. Então, beleza, é Espírito Santo, mas o que eu vou falar sobre o Espírito Santo? Porque tem várias coisas que eu posso falar sobre o Espírito Santo. Então eu queria trazer aqui algumas dicas de como você consegue encontrar um assunto, tá, para a tua pregação. Anote aí no teu papel. Então, o primeiro passo é você ter um assunto, tá? E de que forma eu encontro esse assunto? Você vai partir do tema, é a primeira opção que você tem, partir do tema. Então, você recebeu o tema, você vai partir do tema, tá? Se você não recebeu o tema, você vai escolher um tema e vai partir dele, tá? Primeira forma. A segunda forma, partindo de uma passagem bíblica. De repente, no teu devocional, Deus falou com você em um texto bíblico específico, um versículo. Daí você pode, se você tem o tema livre, você pode ir lá dentro daquele versículo e escolher um tema de dentro daquele versículo, tá? Um assunto, né, de dentro daquele versículo. Outra forma é você partir de uma música. Muitas vezes eu já construí mensagens, pregações, baseadas em algumas músicas que eu ouvi. Então, de repente, aquela música falou sobre determinado assunto.
né? Vamos dizer que a música fala sobre graça e de repente surgiu o assunto graça. Então você vai lá e anota o que aquela música está dizendo. Ah, a graça de Deus nos alcançou. Enfim, você tem ali uma forma de encontrar então um assunto através de uma música que você ouviu. E às vezes é música aleatória, você estava lá na rádio, não foi você que escolheu a música, de repente tocou aquela música e você tem um assunto ali partindo daquela música. Outra forma é partindo de uma experiência pessoal ou de uma experiência da igreja também, tá? De repente você estava doente e você foi... de repente alguém foi visitar você no hospital e falou algo para você e aquilo ficou marcado na tua cabeça, na tua mente. Aquilo pode ser um assunto para uma mensagem. Ou seja, de repente o assunto é Deus ainda cura. Deus ainda cura, né? Você estava doente, você foi curado, você recebeu uma palavra de alguém, enfim, por uma experiência que você passou, de repente, você passou por uma tragédia na sua família, de repente daquilo pode surgir uma mensagem também, um assunto para uma mensagem, tá? Outra forma, partindo de uma notícia de jornal. Então a gente teve aí recentemente a pandemia, e muitas pregações surgiram a partir dessa notícia de que algo aconteceu, de que lá no início, né, estava acontecendo. Então, agora recentemente também guerras que a gente teve aí na Ucrânia, enfim. A gente pode tirar lições, ou seja, assuntos de dentro de uma notícia de jornal ou alguma notícia que aconteceu no mundo. Tá? Então, a partir de uma notícia, você pode tirar um assunto. Outra forma é partindo de uma época do ano. Então, está inverno, está frio. Eu posso ter como meu assunto a frieza espiritual. Você consegue compreender que você tem formas de extrair assuntos de várias coisas, tá? Do teu cotidiano, do teu dia a dia, daquilo que você ouve. Você pode tirar várias ideias de assuntos daquilo que está acontecendo. Ah, é verão. Né? Então você pode trazer sobre o calor, alguma coisa relacionada a isso, aí você vai pensar, tá? Ou você pode partir de um evento da igreja. Então, se você está participando de um evento da igreja, e esse evento é evangelismo, por exemplo, é um evento evangelístico, você vai trazer uma mensagem sobre essa questão de evangelizar, tá? Ou sobre o tema que aquele evento está sendo realizado. Então você viu que tem várias formas de você encontrar um assunto para a tua pregação, tá? Então, a primeira coisa que eu queria falar aqui, o primeiro passo é você encontrar um assunto. E nós vamos partir para o segundo passo, que é, então, você tem um assunto, agora você vai ter uma ideia central. Esse é o segundo passo. Toda pregação precisa ter uma ideia central. Uma pregação que não tem uma ideia central vai falar de tudo que é coisa. Você já viu aquele pregador que ele começa falando sobre Jesus Cristo, de repente ele está falando sobre Moisés, tá? Voltou lá atrás. Dali a pouco de Moisés ele começa a falar sobre Paulo, daí começa a falar sobre Paulo, de Paulo ele volta lá para Jó, aí de Jó ele volta lá para a criação do mundo, lá em Gênesis, aí ele fala de Gênesis e de repente ele está lá em Apocalipse. Tá? E de repente, do Apocalipse, a volta de Jesus, ele volta ali para as igrejas, as cartas de Paulo, e faz uma mistura. Gente, não faça isso, tá? Não faça. Eu não estou dizendo que você não pode partir de um texto lá no Antigo Testamento e usar um texto do Novo Testamento, não é isso. Eu estou falando aqui de uma ideia central. Se você vai falar sobre a volta de Jesus, você pode focar naquele assunto, naquele tema, naquela ideia central, volta de Jesus. Então você vai utilizar Apocalipse, né? Você vai utilizar ali Mateus, por exemplo, que fala muito sobre a volta de Jesus. Paulo em suas cartas também, Pedro, enfim, você vai utilizar Daniel lá no Antigo Testamento, que fala a respeito da volta de Jesus. Mas o teu foco vai ser aquela ideia central. Você vai ficar dentro daquele assunto, não vai ficar indo para um lado, indo para outro. Daqui a pouco está falando sobre as leis de Cristo, volta de Jesus, daqui a pouco volta para os milagres de Jesus, e daí vai lá para a abertura do Mar Vermelho, Moisés. Muita informação para as pessoas que estão te ouvindo guardarem. Tá? Então, seja
pontual num assunto, ou seja, tenha uma ideia central. Esse é o segundo passo. Depois que você escolher o tema, o assunto, né, daquilo que tu vai falar, agora você vai trabalhar em cima de uma ideia central. Ou seja, o Espírito Santo foi o assunto, então agora eu vou trabalhar uma ideia dentro desse assunto, o Espírito Santo. Então a minha ideia é que o Espírito Santo é o meu guia. E agora eu vou para o terceiro passo então, que é construir o meu esboço, tá? Partindo dessa, ou na verdade dentro dessa ideia central. O Espírito Santo é o meu guia. Agora eu vou usar vários versículos bíblicos para trazer eles para dentro da minha ideia central, a fim de comprovar que o Espírito Santo é o meu guia. Você consegue entender isso? Então, se você vai falar que o Espírito Santo é o meu guia, ele me direciona em todas as minhas decisões, você vai trazer todos os textos bíblicos que você encontrar na Bíblia para dentro dessa ideia central. Tá? Então, esse segundo passo, que é a ideia central, dá a base para o terceiro passo, que é o esboço. Então, tá? Dentro do esboço, nós temos agora 3 divisões que eu queria trazer para você aqui, que são chamadas de estilos de pregação. O primeiro estilo de pregação é o estilo de pregação temático, tá? Já vou explicar para você. Temático. O segundo estilo de pregação é o estilo textual. E o terceiro estilo de pregação é o estilo expositivo, tá? Vou explicar para você. O estilo de pregação temático, ele é construído, ou o esboço é construído a partir de um tema. Você recebeu o tema lá daquela pessoa que te convidou para pregar, então você vai construir a tua pregação em cima daquele tema, tá? O textual, o segundo estilo é o textual, ele vai ser montado, esse esboço, a partir do texto bíblico, tá? Você vai ter um texto bíblico e vai montar o teu esboço a partir daquele texto bíblico. E o terceiro estilo de pregação é o estilo expositivo, onde você vai expor a palavra, o texto, de forma mais intensa. Qual que é a diferença de cada um deles? No temático, você vai dar foco no tema, tá? Então, o tema é graça, eu vou falar sobre graça e vou trazer textos que falem sobre graça, tá? Vários textos, de vários livros da Bíblia, vou trazendo para dentro da minha ideia central, que é graça. Já no estilo textual, eu vou ter um texto bíblico de 2, 3... 5, 6 versículos no máximo, não é muito longo, tá? Um texto mais breve, mais curto. E eu vou tirar algumas ideias de dentro daquele texto, tá? Por quê? Porque o meu foco ali é o texto, tá? Eu vou tirar, então, lições, eu poderia usar aqui a palavra certa, lições de dentro daquele bloco de versículos. Eu não preciso ficar pegando muitos textos de outros livros da Bíblia. Tá? Eu vou me focar. Então, por exemplo, vou pregar em Mateus capítulo 1, versículo 1 até o 6, tá? Exemplo. Eu vou usar esses 6 versículos como a base de toda a minha pregação. Não quer dizer que eu não possa usar versículos de outros livros, não é isso. Mas o meu foco vai estar naqueles 6 versículos de Mateus capítulo 1, versículo 1 a 6, tá? Ali eu vou tirar ideias, vou tirar lições de dentro daqueles versículos. Esse é o estilo de pregação textual. Agora, o estilo de pregação expositivo é o mais aconselhado, inclusive, porque no expositivo você vai pegar uma porção maior de texto, tá? Você vai pegar, por exemplo, uma história inteira e você vai falar sobre essa história, tá? Você vai trazer de forma mais intensa para a igreja. Você vai expor o texto, não só lendo ele, tirando algumas coisas, alguns pontos, mas não, você vai trazer a história por trás de tudo aquilo, os bastidores por trás daquele texto, né? Você vai trazer o contexto, onde aconteceu, como foi, quais os personagens envolvidos, você vai se aprofundar naquela porção de texto de forma mais intensa. Tá? Então eu vou escrever aqui esses 3 estilos, tá? Para você guardar. O primeiro é o estilo temático. O segundo é o estilo textual. E o terceiro é o estilo expositivo. Tá? São esses 3 estilos aqui que a gente utiliza nas nossas pregações.
estilo temático, textual e expositivo, tá? Olha, agora eu quero que você preste bastante atenção. No primeiro estilo temático, você corre um grande risco de falar besteira, tá? Em português claro aqui. Nesse estilo aqui você corre o risco, tá? Não estou dizendo que se você usar você vai falar besteira, não é isso. Por quê? Porque você vai trazer um tema e dentro daquele tema você vai querer que os textos bíblicos se encaixem naquilo que você quer falar, tá? Então você corre um grande risco de falar alguma coisa e achar um texto fora de contexto e aí você trazer aquilo que a gente chama de heresia, né? Ou seja, é algo que não é correto, tá? Que não está de acordo com a palavra, por mais que tenha um texto que pareça dar base para aquilo, mas aquilo não é coerente com a Bíblia, tá? Então, nesse estilo temático, você precisa ter muito cuidado. No estilo textual, já é um estilo onde você vai utilizar o próprio texto bíblico, então ele é um pouco mais tranquilo de você utilizar, tá? Mas o mais aconselhável é o texto de estilo expositivo, a pregação no estilo expositivo. Por quê? Porque aqui você vai expor a própria Bíblia, o próprio texto bíblico. E aí você está garantido, tá? Então, nesse nosso terceiro passo aqui, nós temos o esboço, dividido, então, nesses 3 pontos aqui. Agora eu quero que você preste atenção, que eu vou passar aqui para nós como que se forma, então, uma pregação, tá? Quais são a estrutura de uma pregação. Isso é muito importante você entender, tá? Por mais que seja, às vezes, óbvio, né? Mas é importante você entender. A primeira coisa que você vai ter que ter é um tema, né? Vou botar só aqui no cantinho. Primeira coisa é um tema. A segunda coisa que você vai precisar ter é uma introdução, tá? Introdução. A segunda coisa que você vai precisar ter é um texto bíblico. Texto bíblico. Não tem como você ter uma pregação sem um texto bíblico, tá? Depois você vai ter o desenvolvimento, tá? Desenvolvimento. Ali, ó, desenvolvimento. E por fim, você vai ter a conclusão, tá? Terminando com, a gente chamaria de apelo. Vai anotando isso no teu caderno aí, tá? Não deixa só eu ficar escrevendo, anota aí no teu caderno também para você entender e guardar isso na memória, tá? Introdução, texto bíblico, desenvolvimento, conclusão e apelo. Na introdução, tá? Na introdução você vai, na verdade, juntar esses dois aqui, tá? Dentro da introdução você vai ter o texto bíblico, tá? Vou utilizar aqui a ideia de uma pregação no estilo textual, tá? No estilo textual você vai dar uma breve introdução e aí você vai ler o texto bíblico. Aqui, ó, nessa parte aqui, tá? Normalmente você vai demorar em torno de 5 minutos para fazer uma introdução. Não é uma regra, tá? Mas assim, o conselho que eu te dou é não se alongue demais na introdução. Você vai abrir a tua pregação, vai cumprimentar a igreja, vai explicar, ou melhor dizendo, vai dizer sobre aquilo que você vai falar, qual que é o teu assunto que você escolheu, a tua ideia central, né? Você vai ler o texto bíblico e já vai pular para o desenvolvimento, tá? Em torno de 5 minutos é um tempo tranquilo. Depende muito de quanto tempo você tem para pregar. Por exemplo, se eu tiver 1 hora para pregar, talvez eu possa fazer 10 minutos de introdução, 15 minutos, dependendo do que eu vou falar. Mas se eu tenho 30 minutos, 5 minutos de introdução já são suficientes, tá? E aí você já pode ir para o desenvolvimento. Dentro do desenvolvimento é onde você vai abrir todo o assunto da tua pregação, tá? E você pode dividir ele em partes. Você pode dividir ele em tópicos, a gente chama, tá? Você divide aí, por exemplo, em 3 partes. Então você vai ter o tópico 1, o tópico 2 e o tópico 3.
Se você ouvir uma pregação desses grandes pregadores que pregam agora, né, na televisão, no YouTube, você vai ver que eles utilizam essa estrutura de mensagem. Se você não estiver prestando atenção, você não vai, muitas vezes, perceber onde está o tópico 1, 2 e 3. Mas quando você presta atenção com essa visão, né, querendo entender onde é que está o 1, onde é que está o 2, onde é que está o 3, ou 4, você vai perceber que eles utilizam, e eu já percebi vários pregadores utilizando, só que fica ali no meio do caminho, porque se você não tiver com essa visão, você não vai perceber, né? Mas a ideia é que no desenvolvimento você vai dividir em pedacinhos, tá? Então, por exemplo, se eu gasto 5 minutos para a introdução e gasto 10 minutos em cada um desses tópicos, eu já gastei aqui 35 minutos, tá? 35 minutos. E aí eu venho para a conclusão e o apelo, tá? Que eu posso também juntar. Igual a introdução e o texto bíblico, eu faço a conclusão e o apelo. A conclusão é justamente você concluir o assunto geral, a tua ideia central, tá? Você concluir, olha, nós falamos sobre isso, e daí você pode recapitular os tópicos, nós falamos sobre isso, 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 e aí nós estamos então concluindo essa mensagem, você pode concluir de forma a fechar aquele assunto, tá? A fechar. E aí você vai fazer um apelo para a igreja. O que é esse apelo? Esse apelo é você fazer com que a igreja tome alguma decisão a partir da tua pregação. Então, por exemplo, o Espírito Santo é meu guia. Então ele me guia dessa forma, dessa forma e dessa forma. E eu queria fazer um apelo para você que está me ouvindo, que você peça orientação para o Espírito Santo em todos os momentos da tua vida. Então você vai desafiar a igreja para tomar alguma ação a partir daquilo que você pregou, tá? A partir do teu assunto, a partir daquilo que você acabou de falar para a igreja. Então, nesse caso, você vai ter aqui, na conclusão e no apelo, em torno de 5 minutos também, tá? Se você fizer dessa forma, então tem 5, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, mais 5. Você vai ter 40 minutos de pregação, tá? Você vai ter 40 minutos aqui de pregação. Se você vai fazer 1 hora, então, por exemplo, 10 minutos aqui, mais 10 aqui, mais 10, 10, 10. Aqui dá 50 minutos. Ainda você tem mais uma margenzinha para fazer, de repente, um tópico 4 aqui. Dá mais 10. Isso aqui já vai dar 1 hora, tá? Então é muito importante você entender isso. Você precisa estruturar a tua mensagem de forma coerente. Tudo isso dentro de um assunto só, tá? Não fique vagando para lá e para cá. Vai falar sobre Jesus Cristo, a volta de Jesus. Aí você vai falar, então, na tua introdução, que Jesus vai voltar. E hoje eu queria falar para você que isso é uma verdade, que isso é uma realidade, que Jesus vai voltar. E eu queria ler o texto X com você. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse, tal, tal, tal. Aí você lê o texto bíblico. A primeira coisa, então, que eu queria falar é que Jesus está voltando. É meu primeiro tópico. Segundo lugar que eu queria falar é que Jesus nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus. Segundo lugar. Aí em terceiro lugar, por exemplo, eu posso falar que você pode falar, fale para as pessoas, pregue o evangelho, fale para as pessoas que Jesus está voltando. Então é um terceiro tópico aqui. Né? Eu tô falando aqui, né, meio aberto aqui. Mas a realidade é que você tem que ter essa estrutura para você poder montar, ou criar, ou construir a sua pregação. Senão a coisa vai ficar muito bagunçada. Vai ficar muito difícil de você construir a tua pregação, tá? Então eu queria trazer esses passos, essa forma aqui, para você entender que uma pregação, e se você ouvir a partir de hoje as pregações no YouTube, na televisão, e olhando com esse olhar aqui, você vai começar a compreender como que os pregadores constroem a pregação. Tá? Você vai ver, é aqui, ó, ele fez o primeiro ponto aqui, o primeiro tópico, a primeira parte. Ele dividiu em 4 partes, em 5 partes. Tá? Então você vai conseguir ter uma análise um pouquinho melhor e isso vai ser bom para você entender e começar a aplicar. Tá? Muito importante isso aqui. Agora eu queria entrar num quarto ponto aqui, que na verdade, dentro disso aqui tudo, nós vamos falar um pouco na questão do texto bíblico, tá? Interpretação de texto bíblico. Alguns de vocês colocaram lá que vocês têm
uma certa dificuldade, né? Vocês conseguem mais ou menos interpretar um texto bíblico. Então, o que eu queria dizer para você, trazer algumas ideias aqui. E eu queria que você anotasse aqui, que são alguns pontos aqui, eu não vou escrever aqui, que nem vai caber, né? Primeira coisa que você tem que fazer para interpretar um texto bíblico é ler o texto, né? Basicamente. Leia o texto. Mas eu não estou falando de você ler o texto. Ah, estou lendo, terminou o texto. Não. Não. Leia devagar, sem pressa, palavra por palavra. Vai degustando aquilo que você está lendo. Vai entendendo aquilo que você está lendo, tá? Cada palavrinha. Porque se você leu uma vez, leu duas, leu três, leu 10 vezes, você vai perceber coisas que você não tinha percebido na primeira vez. Tá? Então a primeira dica que eu dou, leia o texto devagar e várias vezes. Segunda, busque extrair o máximo de detalhes possíveis desse texto bíblico. Tá? Quais são esses detalhes, então, de repente você vai me perguntar. E eu vou trazer aqui aquilo que você precisa observar. Tá? Anota aí no teu caderno para não esquecer. Quando você for montar a tua mensagem, tá? Você vai lembrar de tudo isso que eu estou falando. Primeira coisa, a época em que foi escrito. Então, se eu vou lá para um texto de Daniel, em que época que Daniel viveu? O que estava acontecendo ali no contexto geral na época de Daniel? Lá de Neemias, por exemplo, na reconstrução dos muros. O que estava acontecendo? Por que ele teve que reconstruir os muros? Qual que foi o contexto geral, a época em que o texto foi escrito? Apóstolo Paulo, quando Jesus encontrou ele, né, ele ficou cego. O que estava acontecendo? Por que ele ficou daquela forma? O que estava acontecendo? Em que tempo isso aconteceu? Jesus ainda estava na terra ou Jesus já tinha ido para os céus? Qual que era a época, tá? Segunda coisa, quais os personagens estão envolvidos no texto bíblico? Então, se eu vou ali para Paulo, né? Por exemplo. Então, Paulo recebeu a presença de Jesus, ele viu Jesus, a glória de Jesus ali, e ficou cego, e de repente ele foi parar em um lugar, e de repente Deus falou com um outro homem, que era Ananias, para ir falar com Paulo. Quais as pessoas que estavam envolvidas ali naquele contexto, naquele texto, né? Naquela história, ou enfim, naquilo que você está lendo ali. Qual foi a atitude dos personagens? E a terceira coisa que você tem que observar, o que Paulo fez quando Ananias chegou perto dele e falou para ele aquilo que Deus tinha mandado falar, e de repente Paulo começou a ver. Qual foi a atitude de Paulo? O que ele fez depois daquilo? Né? Outra coisa, quais os costumes dos povos da época? Então você vai ter que ir lá para Paulo e ver como é que era o costume na época, o que eles pensavam, por que Paulo estava perseguindo a igreja, qual que era o costume da época, por que eles não aceitaram Jesus como Messias. Você tem que fazer essas perguntas para você mesmo. Ah, vamos voltar lá para o povo de Israel no Egito. Por que o povo de Israel ficou 40 anos rodando no deserto? Por que nem todos os israelitas que saíram do Egito entraram na terra de Canaã? Porque a Bíblia diz que não foram todos, inclusive Moisés não entrou na terra de Canaã. Mas alguns entraram, outros não puderam. Por que isso aconteceu? Aí você tem que entender quais os personagens, né? Isso que eu estou falando aqui, a atitude desses personagens, os costumes dos povos da época, né? A linguagem do povo, como era a linguagem do povo na época, como eles se comunicavam, né? Quais as gírias, vamos dizer assim, que eles usavam na época, que para nós hoje é estranha. A Bíblia no Antigo Testamento foi escrita em hebraico, no Novo Testamento em grego. Então você tem ali uma diferença de costumes, ou melhor dizendo, de linguagens. Você precisa entender um pouquinho melhor sobre isso. Outra coisa, anota aí, a geografia do lugar onde está acontecendo aquela história, aquele fato. Qual que era a geografia? Aí você vai me perguntar, mas precisa saber até isso? Sim, precisa saber. Vou dar um fato para você. Jesus, quando ele foi crucificado num monte. Esse monte ficava pertinho da cidade e, inclusive, naquele momento que Jesus foi crucificado, muitas pessoas estavam ali na cidade. E as pessoas viram Jesus. Por quê? Porque ele estava em cima de uma montanha que ficava pertinho da cidade. E estava acontecendo ali uma festa, as pessoas estavam por ali. Tanto que Pilatos mandou colocar escrito em 3 línguas. Que aqui é o rei dos judeus, né? Em 3 línguas diferentes. Por quê? Porque as pessoas passavam por ali e ele queria que as pessoas lessem aquilo que estava escrito na língua delas. Então, é interessante você pegar essa informação. Por que tinha 3 línguas escritas lá em cima, né? Que está o rei dos judeus, enfim.
Por que está em 3 línguas diferentes? Porque lá as pessoas passavam e viam Jesus e os outros ladrões crucificados. Tá? Então, você consegue perceber que analisando o texto, pensando um pouquinho, você consegue interpretar ele de uma forma melhor? Outra coisa, as palavras diferentes que você não conhece. Pesquisa. Ah, tem uma palavra X. Vamos lá pesquisar que palavra. O que quer dizer essa palavra? Qual é o significado dessa palavra? Vou lá e pesquiso. Hoje tem o Google aí na mão para nós, né? Outra coisa muito legal é você comparar o texto bíblico com outras versões da Bíblia. Anote isso aí no teu caderno. Comparar a versão do texto bíblico, tá, com outras versões. Então, se eu estou lendo o texto bíblico na versão da ARC, Almeida Revista Corrigida, eu vou pegar esse mesmo texto bíblico e vou ler ele na Viva, vou ler ele na Nova Tradução Linguagem de Hoje, vou ler na Mensagem, que é uma tradução mais contemporânea nossa agora, né? Vou ler, de repente, na King James, né? Tem várias, na NVT, né? Nova Visão Transformadora, tem várias versões da Bíblia, e aí ela muda umas palavras de uma para outra que de repente clarifica o texto e você entende, eu não estava entendendo, é isso aqui, tá? Então é uma dica que eu te dou, você comparar o mesmo texto em outras versões. E por fim, use uma fonte de pesquisa, dicionários, mapa, Bíblia comentada, o Google, né? Nossa melhor fonte de pesquisa hoje, vai lá para o Google, pesquisa o que você quer saber ali, tá? Uma dica que eu te dou também é isso aqui, ó. Eu tenho esses livros. Esses livros aqui, essa aqui é uma Bíblia comentada versículo por versículo. Isso me ajuda muito. É lógico que eu não vou dizer para você ter se você não tiver condições, porque isso aqui é muito caro, tá? Mas se você tiver condições de comprar isso aqui, vai te ajudar muito. Porque ele te esclarece versículo por versículo coisas que você não tinha pegado no texto. E aí você consegue, é isso aqui, traz contexto histórico, tudo isso que a gente viu aqui, você tem aqui dentro de uma forma mais clara, mais fácil de você interpretar esse texto, tá? Então, é uma dica que eu dou a você utilizar, então, a Bíblia comentada versículo a versículo, tá? Agora, basicamente, o que eu tenho para dizer para você é que tudo isso que a gente viu aqui, a gente viu para que a gente possa montar o nosso texto bíblico de uma forma mais teórica, digamos assim, tá? Por quê? Porque quando você for montar, a maior dificuldade que você vai ter é nessa primeira fase de preparação, de construção do teu esboço, daquilo que você vai falar. Porque no dia que você vai pregar, se você fez tudo isso direitinho, você vai chegar lá, você vai estar seguro, você vai estar mais preparado para transmitir a mensagem para a igreja. Então isso aqui que eu passei para você é a parte mais teórica, ou seja, é a parte onde você vai ter mais trabalho de certa forma, vai dar um pouco mais de trabalho, mas com certeza é a melhor coisa para você poder transmitir a mensagem com mais segurança para a igreja, tá? E se você ficou comigo até agora aqui nesse vídeo, é porque realmente você quer aprender. E eu queria te fazer um convite muito especial, tá? Eu estou lançando um curso de pregação, tá? Dentro desse curso você vai aprender mais a parte prática, tá? Então eu vou mostrar para você tudo aquilo que eu falei para você aqui, só que de uma forma mais minuciosa, tá? E muitas outras coisas, porque eu não teria como fazer uma aula aqui falando tudo, porque a pregação é algo muito intenso, é muito pessoal de cada um também. Mas existem muitas ferramentas que eu consigo passar para você dentro desse curso, tá? Na verdade, a maioria das pessoas que está iniciando tem dificuldades na pregação, tá? Então, se eu for perguntar para você qual a tua dificuldade, cada um de vocês que está me assistindo vai ter uma dificuldade diferente, tá? Eu tenho dificuldade nisso, eu tenho dificuldade nisso. Então, por exemplo, eu tenho dificuldade em falar em público, eu tenho dificuldade em montar o meu esboço, eu tenho dificuldade em subir lá em cima e falar de forma fluente, por exemplo, né? Com eloquência. Na parte da oratória, eu tenho dificuldade nisso, cada um de vocês vai ter uma dificuldade diferente, tá? Mas a ideia é que aqui um detalhe muda tudo, tá? Um pequeno detalhe pode mudar toda a dinâmica da tua pregação. Esses dias eu estava lá no meu pai, eu estava fazendo uma peça de madeira, que eu gosto de trabalhar com madeira também,
E aí eu tava com dificuldade para fazer uma peça lá e eu sofrendo, já ficava meio irritado porque não conseguia fazer. E de repente fui lá na casa do meu pai e ele me disse, não, é só tu fazer assim, ó. Pega, faz assim, pá. Eu fiquei brabo comigo mesmo. Eu disse, eu não acredito que eu não pensei nisso antes. Uma coisa tão simples, tão óbvia. Mas eu não tinha pensado. Por quê? Porque naquele momento, às vezes, a gente tá com a cabeça meio atordoada e não pensa. E o que acontece na pregação é justamente isso. Uma ferramenta que eu passo para você pode mudar toda a dinâmica da tua pregação, tá? Então é muito interessante a gente perceber isso. Sempre lembrando, gente, que, olha, mais uma vez eu quero frisar isso para você. Um pregador não nasce da noite para o dia. Não ache que você, assistindo essa aula que eu dei para você, ou você fazendo o meu curso de pregação, que você vai amanhã estar pregando. Não. Pregação se faz de prática, de você pregar, tem que ir, tá? Tem que fazer. Então o pregador não nasce de uma hora para outra. É muito importante. Eu lembro a primeira vez que eu preguei. Eu lembro até numa congregação na minha igreja local, e eu lembro que na minha primeira pregação, na verdade, eu não sei se aquilo foi uma pregação em si, mas eu quis fazer alguma coisa, eu mesmo provoquei. Ou seja, eu mesmo busquei, marquei com as pessoas, olha, eu vou fazer um devocional, era um domingo de manhã, um sábado de manhã, alguma coisa assim, e eu queria pregar, eu queria falar. E eu marquei, foi 3 pessoas. E aquela foi a minha primeira pregação. Eu nem lembro exatamente como foi aquela coisa toda, mas eu lembro que as 3 pessoas foram e eu fiquei, e agora? Como é que eu vou falar para essas 3 pessoas? E aí tu se dá conta, daí tu pensa assim, por que eu fui marcar? Por que eu fui marcar? Agora eu tenho que ir. Mas eu fui. E aí eu comecei, então, a minha jornada. Então, lógico, se eu soubesse de tudo que eu sei hoje, naquela época, com certeza eu tinha ido muito mais rápido, né? Mas a minha ideia é passar, então, para você tudo aquilo que eu já aprendi. Eu me formei em teologia, tá? Então, tem uma matéria que a gente fala sobre pregação exclusivamente, então aprendi muita coisa. E eu já prego há vários anos, então, na prática, eu já sei o que eu estou te dizendo e eu já sei o que eu preciso te ensinar para que você consiga ir para frente na área da pregação, tá? Então, o que você vai receber, o que você vai aprender dentro desse curso? Você vai ter aulas sobre os estilos de pregação que eu passei aqui, tá? Aqueles 3 estilos, textual, temático e expositivo. A gente vai entrar a fundo, eu vou te mostrar exemplos dentro desses estilos, como que você pode trabalhar. Nós vamos falar sobre ilustração, tá? Como que você utiliza a ilustração dentro da tua mensagem, da tua pregação. É o famoso storytelling. Eu vou te ensinar a contar histórias, como que você conta histórias, tá? Eu vou falar sobre homilética, sobre manter o foco. Eu vi que algumas pessoas também colocaram lá na pesquisa sobre foco, que tem dificuldade no foco. Vou falar sobre entonação de voz, tá? Vocês veem que eu tenho a dinâmica da voz, sobe, desce. Eu vou falar sobre isso que eu estou fazendo, ó, gesticulação. Você vê como eu uso bastante as mãos. Eu quero falar também para você a importância da gesticulação, da movimentação, você estar para lá, você estar para cá, você não ficar falando como uma estátua. Aqui, eu estou pregando para você, falando como uma estátua e isso se torna monótono. Não, você precisa ter movimentação, você precisa utilizar a voz, gesticulação, movimento do corpo também, tá? Vou te ensinar a pesquisar o teu público. Como que você vai saber como pregar para determinado público? Porque é diferente você pregar para jovens e pregar para idosos. É diferente, o público é diferente, tá? Então, vou pregar para casais. O público é diferente, vou pregar para solteiros, o público é diferente. Como que eu faço então nessa questão de públicos? E muito mais eu vou ensinar para você. São quase 30 aulas, tá? 30 aulas que eu vou passar para você. Tem muita coisa legal para você aprender. E no final de tudo eu vou pregar para você, tá? Eu vou pegar tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo do curso, vou colocar na prática exatamente o que a gente aprendeu. E vou pregar para você e eu quero que você preste atenção em tudo aquilo que eu fizer, tá? Em como que eu estou pregando, como que eu estou falando, como que eu estou gesticulando, como que eu estou me movendo, o que eu estou falando, como que eu estou vendo o meu esboço, tá? Então, são várias coisas que a gente vai aprender e eu vou colocar numa pregação tudo isso para você ver. E vai ser exclusivo para você que estiver comigo nesse curso, tá? Como que você vai ter acesso? Na plataforma da Hotmart, tá? Você vai ter um login com uma senha
e vai acessar lá para assistir as suas aulas, todas elas. Os bônus, eles vão estar disponíveis no final do treinamento, tá? Então o treinamento vai durar ali em torno de um mês, eu acho que é, um mês e pouco, alguma coisa assim. É menos de 2 meses, tá? E aí você, no final do curso, você vai ter acesso a todos esses bônus. Ah, Wagner, mas eu queria o e-book antes para me acompanhando as aulas. Preste atenção aqui. O que eu pedi para você fazer aqui hoje? Anotar. Lá também eu vou pedir para você anotar. Você vai anotando no caderno, daí quando você receber lá no final da aula o e-book, você vai ter tudo ali já escrito para consultar. Mas no teu caderno você ouviu, viu e escreveu. E com certeza você vai guardar com muito mais facilidade que se tivesse ali na frente o teu e-book. Porque daí você vai só ler ali. Não, o escrever, ele faz com que você guarde muito mais a informação. Tá bom? Então, se você ficou até aqui comigo nesse vídeo, tá? Eu quero te agradecer. Eu espero que você tenha absorvido tudo aquilo que eu te ensinei nessa aula aqui. E se você quiser participar comigo então do curso, é só você clicar aqui embaixo. Na descrição desse vídeo tem um link que você vai entrar ali na página, onde eu vou te mostrar tudo certinho, todos os assuntos de cada aula, eu vou colocar ali para você. Vai estar tudo descrito ali, tá? Você vai poder acessar ali e ver direitinho, e você vai ter um botão ali onde você tem comprar. E ali você clica, vai para Hotmart, faz o pagamento, já recebe o e-mail lá da Hotmart lá no teu e-mail, e aí você já consegue ter acesso ao curso, tá bom? É assim que funciona. Sem muita enrolação, né? Você vai acessar então um link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se você quiser mais informações, você pode estar entrando em contato comigo lá pelo meu Instagram, tá bom? Lá pelo meu Instagram, @WagnerIsmaelLemes, tudo junto, WagnerIsmaelLemes, tá? Entra em contato comigo, se você tiver alguma dúvida, quiser saber mais alguma coisa a respeito do curso, com certeza eu vou ter prazer em te ajudar, tá bom? E que você possa desfrutar do chamado que Deus tem na tua vida. Se Deus te chamou para fazer algo, e no que a gente está falando aqui é pregar, se Deus te chamou para pregar, então não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer agora, tá? Se Deus te chamou, então vai lá, cumpre o teu chamado, faz a tua parte, e com certeza Deus vai te recompensar. E o que eu quero é que você, depois que aprender comigo nesse curso, tudo aquilo que eu te passar, eu quero que você ensine outra pessoa, tá? Eu vou querer fazer esse desafio com você. Você vai aprender tudo que eu te ensinei. O que eu te ensinei hoje aqui nessa aula, já ensina alguém, tá? Já passa para frente. Olha, eu aprendi isso aqui. Tô te ensinando agora, é assim, ó, tem os textual, temático, introdução e tudo isso. Vai e ensina outra pessoa. Você vai estar cumprindo também o teu chamado, ajudando outras pessoas. Tá bom? Foi uma alegria estar com você aqui nesse momento. Eu espero que você tenha aproveitado. Que bom que você esteve comigo até aqui. Que Deus abençoe a tua vida. E qualquer coisa eu fico à disposição sempre que você precisar. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Até mais!